Bora lá para a resolução da questão número 7, pessoal. Questão número 7, né, como eu falei antes, tem também, esqueci de colocar essas cargas aqui, ó, essa carga não, essas distâncias, distância aqui do apoio A para a primeira carga, né, que aqui era para ser 1 metro, e da carga aqui, dessa carga concentrada até o apoio B, 3 metros, certo? Ó, reação no ponto na somatória das forças na horizontal é igual a zero. Como eu não tenho nenhuma carga no meu ponto, nenhuma carga horizontal, certo? Então eu tenho que a reação nesse ponto A é igual a zero, porque aqui não tem nenhuma carga. Então a gente já achou aqui a nossa reação no ponto A. A somatória das forças na vertical é igual a zero. Então eu tenho, na vertical, nós temos o seguinte: temos a reação no ponto A, que vai ser de baixo para cima, reação no ponto B também, que é de baixo para cima, eu tenho uma carga concentrada de cima para baixo e eu tenho uma carga distribuída de 5 kN por metro. Como é que nós vamos achar isso, fazer essa equação aqui, ó? Somatório das forças na vertical é igual a zero. Então eu tenho VA mais VB, ambas vindo de baixo para cima, né? Então considero como positivo. E as cargas de cima para baixo, negativo. Eu tenho 8 kN, que está aqui. E essa carga bem aqui, ó, de 5 kN por metro, só que eu transformo ela para uma carga concentrada. A carga distribuída é melhor a gente trabalhar como sendo uma carga concentrada. Então eu tenho uma carga de 5 kN por metro e ela está distribuída por um espaço de 3 metros. Então eu tenho 5 kN por metro vezes 3 metros, que vai ficar uma carga concentrada de 15 kN. Onde é que eu vou colocar essa carga, pessoal? Vou colocar no meio desses 3 metros. Então eu tenho 15 kN vindo aqui de cima para baixo, está aqui a 1,5 metro desse meu apoio B, certo? Então quando vocês forem fazer a questão, vocês desenhem essa carga concentrada de 15 kN situada a 1,5 metro do meu apoio B e desconsidera essa carga distribuída de 5 kN por metro, tá ok? Então faça esse desenho aí, ó, 15 kN bem aqui situado no meio dessa, no meio aqui dos 3 metros, fica 1,5 metro do apoio B, uma carga de 15 kN. Então vai ficar reação no ponto A mais reação no ponto B na vertical, que é igual, né, joguei para o outro lado, 8 kN mais 23 kN. Então nós temos que a reação na vertical no ponto A mais a reação na vertical no ponto B é igual a 23 kN. Então isso aqui deixa marcado que a gente vai usar futuramente. Aqui, como tem duas incógnitas, eu não tenho como calcular o valor de VA nem VB. Para eu calcular esses valores, eu considero somatório dos momentos no ponto A. Então, repetindo, somatório do momento no ponto A tem que ser igual a zero. Por quê? O ponto A ele é um apoio de segundo gênero. Apoio de segundo gênero, ele tem o que? Ele tem uma reação na vertical, ele tem uma reação na horizontal. Então aqui não tem a presença de momento, certo? Porque ele é um apoio de segundo gênero. Então eu tenho, primeiro vamos considerar que momentos no sentido horário vai ser negativo, momentos no sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Então eu estou considerando os momentos nesse ponto aqui, ó, no apoio A. Se eu tenho 8 kN, 8 kN vai tender a girar a minha estrutura, ó, no sentido horário. Sentido horário negativo. Então eu tenho o que? 8 kN vezes 1 metro, que é a distância para esse meu apoio. Então eu tenho essa primeira reação aqui, ó, 8 kN vezes 1 metro. E lembra de colocar o sinalzinho aqui, ó, negativo, sentido horário.
A mesma coisa eu tenho aqui para essa carga, que essa carga distribuída que se transformou numa carga concentrada de 15 kN, certo? Situada a 1,5 m do apoio B. Então, como é que eu vou achar o momento em relação a esse ponto dessa carga? Eu tenho 15 kN. Lembrando, sinal negativo, porque a carga vai tender a girar a minha estrutura nesse ponto, nesse sentido horário negativo. Então eu tenho menos 15 kN, que vai multiplicar por quanto? Desse ponto aqui, ó, que a carga está centralizada, até esse ponto é 1,5 m, e daqui para cá é mais 1 metro. Então eu tenho do centro da carga até o meu apoio A, eu tenho uma distância de 1,5 m mais 1 metro, 2,5 metros. Então lembrar, ó, aqui do sinal, menos 15, que vai multiplicar 2,5 metros, certo? E a última reação aqui é a reação do ponto B, né, VB, que ele está a uma distância de 4 metros. E essa reação no ponto B, ó, ela vai tender a girar a minha estrutura nesse sentido, ó, sentido anti-horário. Sentido anti-horário positivo. Então eu tenho VB vezes 4 metros. Então aqui ficaria o que? 8 kN menos 37,5 kN, que é multiplicando 15 por 2,5 metros, mais 4 VB. Ficaria 4 VB é igual, soma esses dois, o 8 kN com 37,5 kN, que ficaria 45,5 kN. Dividindo aqui o 45,5 por 4, eu teria que a reação no meu ponto B é igual a 11,37 kN. Então eu tenho que no ponto B eu tenho uma reação de 11,37 kN. Como é que eu acho a reação no ponto A? VA mais VB é igual a 23. Se eu já sei que o VB é 11,37, então eu só faço essa subtração aqui, ó. 23 kN menos 11,37, que vai ser igual a reação no ponto A de 11,63 kN. Reação no ponto A aqui, ó. Então, nós calculamos aqui essas reações aqui na questão 7. Transportar. Deixar isso aí. A gente já entendeu, né? Que aqui o sentido anti-horário, não, o sentido horário é negativo e o sentido anti-horário é positivo. Então vamos aqui para a questão número 8. A questão número 8, pessoal, nós temos aqui uma carga na horizontal de 10 kN e uma carga na vertical distribuída de 10 kN por metro. Aqui a minha estrutura aqui tem 4 metros de comprimento e eu quero saber quais são as reações no ponto A e as reações no ponto B. Somatório das forças na horizontal é igual a zero. Então eu tenho o seguinte, que o HA é o que? Uma reação no ponto A. O HA menos 10 kN, que é essa força aqui, vai ser igual a zero. Então HA é igual a 10 kN. Simples, ó, muito simples aqui, é só a gente ver que a única reação é esse apoio de segundo gênero, e ele tem a carga, então ele vai combater essa carga para a minha estrutura ficar parada. Aí nós temos somatório das forças na vertical. Somatório nas forças na vertical, nós temos uma força em A, VA, mais VB, vai ter que combater esses 10 kN por metro
numa estrutura de 4 metros de comprimento. Então vai ficar VA mais VB menos 10 kN por metro vezes 4 metros. Isso aqui é a mesma coisa de considerar VA mais VB menos 40 kN. Esses 40 kN vai estar onde? No centro da minha estrutura. Então esses 10 kN por metro se transformaram em 40 kN, uma carga concentrada de 40 kN que se encontra bem aqui no meio da estrutura, a 2 metros do apoio A e 2 metros do apoio B. Então eu sei que aqui está no centro da estrutura e tem uma carga concentrada de 40 kN. Aqui, pessoal, a gente nem precisaria fazer conta. Basta a gente saber o seguinte: como está no centro da estrutura, eu tenho uma carga concentrada de 40 kN, eu tenho 2 apoios, eu vou ter que distribuir de forma igual para ambos. Então aqui não precisaria nem calcular. Saberia que eu pego 40 kN, eu tenho que dividir de forma igual. Então aqui vai ser uma reação no ponto A de 20 e uma reação no ponto B de 20. Mas bora calcular. Eu tenho essa equação aqui, ó, VA mais VB, que é igual a 40 kN. Eu tenho duas incógnitas, então não tenho como calcular o valor de VA e VB. Eu vou para o momento. Momento no ponto A é igual a zero. Então aqui, relembrando, apoio de segundo gênero só tem a reação na vertical e na horizontal. Não tem a presença de momento. Então eu tenho que o somatório do momento no ponto A é igual a zero. Eu tenho esse momento aqui, ó, que é essa carga de 40 kN multiplicado por 2 metros, porque está no centro da estrutura. Então, ó, ele vai se rodar, ó, no sentido horário. Sentido horário é negativo, certo? Então eu tenho 40 kN vezes 2 metros mais a reação no ponto B. A reação no ponto B, ó, vai tender a girar no sentido anti-horário, positivo. E essa distância aqui do ponto B para o ponto A, 4 metros. Então eu tenho VB vezes 4 metros. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então eu tenho que menos 80 kN, né, que eu fiz essa multiplicação, mais 4VB é igual a zero. Então fica 4VB é igual a 80 kN, onde VB é igual a 20 kN. Eu sei o valor da reação no ponto B, eu vou achar agora a reação no ponto A, por essa formulazinha aqui. Então VA mais 20 kN é igual a 40. Então VA é igual a 20 kN, certo? Bora aqui para a resolução da questão número 9. Pronto. Chegamos aqui numa questão que vai ter uma informação a mais, que a gente não fez nenhuma questão com essa característica. Então nós estamos trabalhando aqui na questão 9 com um apoio de terceiro gênero. Apoio de terceiro gênero, pessoal, ele tem 3 tipos de reações. Ele tem uma reação na vertical, ele tem uma reação na horizontal e ele tem uma reação de momento. Então aqui, ó, nesse apoio de terceiro gênero, nós, além de calcular as reações tanto na vertical como na horizontal, nós vamos ter que calcular a presença desse momento nesse ponto aqui. Ó, então temos o seguinte: reação das forças na horizontal tem que ser igual a zero. Então, como eu não tenho nenhuma carga na horizontal, eu tenho que essa minha reação no ponto A é igual a zero. Somatório das forças na vertical. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Aqui eu já tenho uma carga na vertical de 5 kN. Então eu tenho que o VA, né, que é a reação no ponto A, menos os 5 kN tem que ser igual a zero. Então o VA tem que ser 5 kN. Eu tenho que combater essa minha carga aqui na vertical para minha estrutura ficar parada. Então aqui eu tenho uma reação de 5 kN na vertical. E
nós chegamos aqui, por último, no momento. Como eu disse, apoio de terceiro gênero é um apoio que tem uma reação na vertical, uma reação na horizontal e uma reação de momento. A reação na horizontal é 0, porque não tem nenhuma carga. Na vertical é 5, combatendo essa carga de 5. E o momento nesse ponto vai ter que ser diferente de 0. Então, momento no ponto A é diferente de 0. Então, o momento no ponto A é igual ao quê? A única carga que nós temos é esses 5 kN. O momento nesse ponto A vai ser 5 kN vezes a distância de 3 metros. E ele está rodando, a estrutura no sentido horário, certo? Sentido horário, nós consideramos negativo. Então, nós temos o seguinte, que bem aqui vai ficar menos 5 kN, que multiplica 3 metros. Então, eu tenho um momento no meu ponto A de menos 15 kN/m. Beleza? Então, essa aqui foi a primeira questão que nós fizemos com um apoio de terceiro gênero, mas vocês já saibam que a terceiro gênero, vocês vão ter que calcular uma reação na vertical, uma reação na horizontal e uma reação de momento. Nesse ponto, nesse apoio de terceiro gênero, sempre ele vai ter um momento que vai ser diferente de 0, porque esse meu apoio ele tem 3 tipos de reações: na vertical, na horizontal e momento. Beleza? Então, está resolvida essa questão com o meu apoio de terceiro gênero. E a última questão é parecida com as outras, né? Aqui, nós vamos ter quatro cargas, todas diferentes, na vertical. Então eu tenho essa carga de 10, 8, 6 e 4 kN. Então, somatório das forças na horizontal, quanto é? Igual a 0. Eu não tenho nenhuma carga sendo aplicada na horizontal, então eu tenho que essa reação no meu ponto A é igual a 0. Somatório das forças na vertical. Somatório das forças na vertical, nós vamos considerar que tem uma reação de apoio no ponto A, na vertical, uma reação de apoio aqui no ponto B, que vai ser o VB positivo, VA mais VB positivo, e as cargas negativas, menos 10 kN, menos 8 kN, menos 6 e menos 4. Isso tudo tem que ser igual a 0. Então, as reações de apoio no ponto A mais no ponto B, elas vão ter que reagir 28 kN para essa minha estrutura ficar parada, certo? De novo, eu tenho duas incógnitas e não tenho como calcular nem o valor de VA nem de VB. Nós vamos para quê? Para o momento no ponto A. Que o momento no ponto A, como aqui não existe momento nesse ponto, eu considero que é igual a 0. Então nós temos, primeiro, 10 kN com um afastamento de 1 metro. Então vai ficar menos 10 kN por metro. Sentido horário. Todos os sentidos aqui dessas cargas são em sentido horário. Então aqui todos vão ser negativos. Certo? Aqui 10 kN por metro, mais, aí eu considero o menos dessa carga aqui que está em sentido horário, menos 8 kN vezes agora 2 metros, 6 negativo porque está em sentido horário, 6 kN vezes o afastamento de 3 metros, e menos 4 com afastamento de 4 metros, mais o VB, né, que é essa reação aqui no ponto B. Já essa reação no ponto B, ela vai tender a girar a estrutura no sentido anti-horário, então positivo.
E qual é o afastamento aqui dessa reação para o meu ponto A? 1, 2, 3, 4, 5. Então, VB vezes 5 metros. Calculando isso aqui tudo, ó, nós vamos ter o seguinte, que o VB é igual a 60 kN por metro, né? Nós vamos cancelar o metro por metro, então vai ficar, a reação no ponto B vai ser 60 kN dividido por 5. Então eu tenho que a reação de apoio no ponto B é igual a 12 kN. 12 kN é a reação aqui no meu ponto B. Quanto é a reação no meu ponto A? A reação no meu ponto A está aqui, ó, VA mais VB é igual a 28. Eu sei que aqui o VB é 12, então é só fazer essa subtração, onde eu vou achar que a reação no meu ponto A vai ser igual a 16 kN. Certo, pessoal? Então, ó, caso vocês não tenham entendido alguma questão ou ainda tenham dúvidas em alguma questão, vocês me digam aí, professor, eu quero que você faça outra questão com apoio do terceiro gênero, ou eu quero que faça uma questão que envolva uma carga na vertical, outra na horizontal, uma carga distribuída, que bote todos os tipos de carga, faça outra questão. Vocês vão me dizer as dúvidas que vocês têm ainda, certo? Para a gente focar nesse entendimento, que vocês consigam entender todos esses tipos de carga. Amanhã a gente vai falar de cargas, eu vou passar outros exemplos agora com a carga inclinada para vocês fazerem, certo? E amanhã nós vamos ver cargas triangulares. Nós vamos ver o tipo de carregamento triangular na minha estrutura. E próxima aula a gente responde essas questões tanto de carga inclinada como de carga triangular. Qualquer coisa, deixa uma dúvida no Classroom ou manda no WhatsApp. Certo, pessoal? Até mais.